Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos, esse vídeo, você prestou atenção na expressão dessa jovem? Quando é questionado para que ela, em algumas palavras, ela possa expressar o que significa Deus para ela. E a pessoa diz Deus, e ela, Deus, 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 perdão, perdão. TikTok, ela abre um sorriso desse tamanho. É minha vida. Amar a Deus não é dizer que ama a Deus. Amar a Deus é nós expressarmos isso com a nossa vida. E eu quero aproveitar essa palavra que nós lemos aqui, palavra de Jesus, que diz: onde está o teu tesouro, ali também, ou aí também estará o seu coração. Eu quero perguntar para você, uma pergunta para que você pense: onde está o teu coração? E eu quero, por meio dessa palavra, te fazer meditar, te fazer pensar que às vezes você olha para os outros e fala assim: não, mas eu não sou preso assim a tal ponto a uma rede social, eu tenho sim uma vida com Deus, mas nós precisamos pensar onde está o nosso coração, o que habita o nosso coração, o que tem no nosso coração, onde é que está preso o nosso coração. O texto que é citado no vídeo é o texto de 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você tem amado mais? Onde é que está preso o seu coração? Eu quero dizer para você, por meio dessa palavra, existe uma disputa muito grande pelo nosso coração. Por favor, preste muita atenção. Existe uma disputa muito grande pelo nosso coração. Porque eu tenho dito isso aqui, repito mais uma vez: aquilo que tem o seu coração tem tudo de você. Aquilo que ganhar o seu coração, ganhará tudo de você. Quem é o dono do seu coração? Amém? Quem é o dono? Quem é? Eu não estou falando aqui para os namorados, né? O dono do meu coração é a minha namorada, não. Né, Jean? Cadê o Jean? Está doidinho para casar o Jean. Irmão, Jean, cada casamento que vai tocar, vamos sair mais inspirados para casar. Deus tem que abençoar esse menino para ele casar logo. Quando eu pergunto quem é o dono do teu coração, eu não estou perguntando se você ama alguém, se você tem um carinho especial por alguém, mas aquilo que domina o teu coração, aquilo que prende o teu coração, aquilo que é maior, que é mais forte no teu coração. Porque essa é a palavra de Jesus aqui: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Quando Jesus adverte sobre coisas que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração, Ele sempre vai estar falando sobre bens, riquezas e pessoas, família, porque é aquilo que mais amamos. E são essas duas coisas que podem literalmente tomar o lugar de Deus no nosso coração. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 19, verso 29. Mateus 19, 29 diz assim: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Veja que ele vai citar aqui uma série de coisas: aquele que tiver deixado casas, bens, né? Família, irmãos, mulher, filhos, terras, bens, novamente, por amor do meu nome, esse receberá 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. E aqui não está falando apenas de deixar algo, mas deixar algo por amor do nome de Jesus.
Porque tem muita gente fazendo em nome próprio, tem muita gente pregando em benefício do seu próprio nome, mas a palavra que diz a respeito daquele que abandonou, abriu mão de algo para poder levar essa mensagem, para poder fazer a obra, para poder levar essa mensagem de salvação. Aqui está falando daquele que sacrificou de alguma forma a sua vida, porque isso expressa que essa pessoa está fazendo por amor ao nome do Senhor. Então a palavra de Jesus, que ele vai sempre, por meio desse texto aqui, ele vai expressar algumas coisas aqui, que sempre você vai ver que está ligado a bens e a pessoas que amamos. Preste muito bem atenção, a questão aqui, meu irmão, é o teu coração. A questão é o teu coração. A questão aqui é o amor, é o coração, porque o texto está nos advertindo sobre onde está o nosso tesouro. E é por isso que Deus, quando Ele pede Isaac a Abraão, Ele está ali naquele exato momento, colocando à prova o coração de Abraão. Deus está naquele momento pedindo Isaac, não porque Deus quisesse Isaac, porque Deus já havia dado Isaac. Ele estava pedindo Isaac porque ele queria provar o coração de Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não quer o seu Isaac. Deus quer o seu coração. Deus não faz questão de tomar o seu Isaac, mas Ele quer 100% do seu coração. A palavra de Deus adverte a mim e a você nessa noite, onde está o nosso coração. Deus é quem tem abençoado, as bênçãos de Deus, elas podem sim e devem fazer parte da nossa vida, e nós temos sempre dito isso aqui, as bênçãos de Deus, elas podem estar na sua mão, mas ela nunca pode estar no seu coração. Queridos, a outra coisa que Jesus fala aqui nesse texto, a primeira coisa que ele fala é de família, porque se tem uma coisa que divide, ou que nos ensina, que nos tende a puxar, a ganhar o nosso coração, é família. Quem tem filho sabe, o amor de um pai, de uma mãe, para com o filho, é um amor incondicional. Não importa o que essa pessoa um dia venha fazer, você nunca, mas nunca vai deixar de amar o seu filho. Você pode sofrer, mas você nunca vai deixar de amar o seu filho. Quantos são pais aqui? Esse amor que habita no seu coração pelo seu filho, alguma coisa pode mudar isso? Nada pode mudar. Agora, quando Deus pede Isaac a Abraão, Ele está fazendo o quê? Provando o coração de Abraão, porque Jesus já disse que aquele que amar mais pai, mãe, filhos do que a mim, não é digno de mim. Olha que amor que Deus pede de mim e de você. Preste atenção, querido, essa palavra é muito séria no seu coração. Quando Deus pergunta, quando Jesus fala que aquela pessoa que amar mais o seu próprio filho, ou pai, ou mãe, do que a ele, não é digno dele, está dizendo que o amor que habita, que deve habitar no nosso coração, o maior amor que deve habitar no nosso coração, é o amor por ele. Em outras palavras, não pode haver nada no nosso coração que concorra com o Senhor. Nada pode concorrer com o Senhor. Preste muito bem atenção. A outra coisa que Jesus fala aqui é a respeito das riquezas. Ele vai dizer aquele que tiver deixado casas, família, ou melhor, fazendas, terras por amor do meu nome. Aqui ele está falando sobre riquezas. E a questão aqui não é propriamente riquezas, possuir riquezas, ter dinheiro. Você pode dizer, pastor, mas Jesus disse que é muito difícil aqueles que possuem riqueza entrar no reino do céu. Ele não está falando aqui que a riqueza propriamente dita é pecado. Ele está dizendo para nós termos o cuidado do poder que o dinheiro exerce na nossa vida, a tal ponto de nós tirarmos o nosso coração do Senhor e colocar no dinheiro.
Portanto, perceba que não tem a ver com possuir riquezas, mas tem a ver com o seu coração. A mensagem tem a ver onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Veja que o texto, quando Paulo está orientando a Timóteo a respeito da questão financeira, ele fala de dar alguns conselhos para as pessoas que têm mais recursos, e ele vai dizer uma coisa, no versículo 10 do capítulo 6, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Preste atenção, o texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, como muitas pessoas dizem. A propósito, se você estiver querendo se desfazer do seu dinheiro, pode me dar que eu aceito. Porque não é o dinheiro, queridos, é o nosso coração. Não é o amor, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas é o amor. É aquilo que habita o teu coração, é aquilo que tem o seu coração, porque aquilo que tem o seu coração terá tudo de você. Aqui não está falando propriamente do dinheiro, mas está falando exatamente do nosso coração. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, como disse o sábio Salomão. Ele disse: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quer dizer que se você tem amor pelo dinheiro, tem muitas pessoas pobres que são mais avarentas do que os ricos. Isso quer dizer que não é a sua posição financeira que determina ou não a sua salvação. Temos muitas pessoas prósperas na Bíblia que foram pessoas de Deus, porque os seus corações não estavam presos no dinheiro. E eu profetizo que você será próspero, mas que terá um coração ligado no Senhor. Amém? Será que Deus pode confiar recursos nas suas mãos? Será que Deus pode realmente prosperar a mim e a você? Será que nós não vamos, por causa disso, nos corromper? Ter dinheiro, querido, nunca foi pecado, como muitos tentam expressar. Todas as vezes que você vê Deus advertindo sobre dinheiro, sempre você vai ver que tem a ver com o nosso coração. Sempre que você vê alguma advertência na Bíblia a respeito do dinheiro, a respeito de amar alguma coisa demais, demasiadamente, amar alguém, amar o dinheiro, amar alguma coisa que você tenha, não tem a ver com propriamente a pessoa ou propriamente o dinheiro, mas tem a ver com o seu coração, porque Deus não divide o seu coração. O primeiro lugar tem que ser do Senhor. Se você entender que o dinheiro, meu irmão, é o problema, você nunca vai prosperar. Agora, se você entender que o problema é o seu coração, você pode se tornar uma pessoa muito próspera. Porque Deus não tem problema em abençoar quem é obediente. A palavra de Deus diz: Deus não negará bem algum àqueles que andam corretamente. Deus não negará bem algum àqueles que andam corretamente, na retidão. Então você percebe que o pecado tem a ver com substituir o lugar de Deus em nós. Com a boca até falamos que amamos a Deus, com a boca até louvamos canções que falam em expressões que celebram, que adoram o Senhor, mas como disse Jesus, este povo, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba que pode ter em nós atitudes externas, físicas, em nós, que expresse para que todos aqueles que estão nos vendo percebam que talvez somos sim de Deus, somos sim adoradores. Perceba que eu posso estar falando palavras aqui, que você que está me ouvindo perceba em mim que eu sou de Deus, mas que o meu coração pode não estar naquilo que eu estou falando. Eu posso estar expressando algo, eu posso estar dizendo algo com a minha boca, eu posso até mesmo estar fazendo algo, mas o meu coração não está naquilo que eu estou fazendo. Por isso que Jesus diz: bem disse Isaías a respeito de vocês hipócritas, que levantam as mãos, que cantam e dizem estar adorando o meu nome, mas vocês não percebem que o coração de vocês está longe de mim. Eu fico vendo como que algumas pessoas se expressam no culto. Alguns ficam assim com o olhar longe, assim, olhando para baixo, para cima.
Olha daquela mocinha aqui. Outros, mas como é bom quando você prega para pessoas que eles estão sugando a mensagem. Que você entra no templo com a intenção de você receber o que está sendo ministrado no altar. Que quando uma criança chora, você diz, não, eu vou manter aqui meu foco, porque o foco é ali, deixa a criança chorar para lá. Porque o foco é o que Deus está ministrando no nosso coração. O foco é o que Deus está trabalhando no nosso coração. Por isso, a palavra de Jesus aqui é que às vezes nós podemos estar expressando algo com a nossa boca, mas o nosso coração está longe do Senhor. Uma adoração que não traz consigo, que não traz com ela o seu coração é vã. Uma expressão que não traz consigo o seu coração é vã. Uma oferta que você traz no altar, que não traz com ela o seu coração, não tem valor. Porque o que traz valor a alguma coisa é o coração. Quantos são casados aqui? Você que é casado. Se antes de você casar, a tua esposa, a tua noiva, o teu noivo falar assim, olha, eu vou casar contigo, mas eu não gosto de você. Mas essa mulher é muito bonita, eu quero ela. Esse homem é perfeito, eu quero ele. Mas se ele falar antes de casar que ele não ama você, você quer essa pessoa para casar com ela? Por quê? O que traz valor para você é o coração da pessoa, o que está no coração da pessoa. Da mesma forma, querido, aquilo que você faz para Deus, se você abre a boca, se você louva, se você canta, se você prega, se você oferta, se você dizima, mas tudo que você faz não traz consigo o seu coração, nada disso tem valor. Não tem valor. Porque o nosso coração precisa estar naquilo que fazemos. As palavras, atitudes, sem intenção, sem vontade, não tem valor. Portanto, o tesouro de Abraão era Deus. A Bíblia diz que Abraão e Deus tinham uma ligação, tinha um relacionamento muito íntimo. Abraão tinha uma vida com Deus. A propósito, quantos têm uma vida com Deus aqui? Amém. Abraão tinha uma vida com Deus, mas a Bíblia diz que Abraão, tendo essa intimidade com Deus, e a palavra diz que realmente você via que nas atitudes de Abraão, ele tinha o Senhor como seu tesouro. O coração de Abraão estava no Senhor. O nosso coração pode estar no Senhor. Mas à medida que Deus nos abençoa, à medida que você começa a ter coisas que você quer muito, escute isso aqui. Quando você começa a ter coisas que você quer muito, 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 e você consegue essas coisas, a partir daquele momento você tem um tesouro para concorrer com Deus. Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha nem perspectiva de ter. E a Bíblia diz que Abraão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Então Deus dá a Abraão o filho que ele tanto queria. Abraão agora ele tem um tesouro além de Deus. Eu vou dizer novamente. Abraão agora tem um tesouro além de Deus. Porque muitos de nós também temos nossos tesouros aqui na terra. Por isso que Cristo diz, não ajunteis, não acumuleis tesouro na terra. Ele não está falando que você não possa ter riquezas, mas toda riqueza tem que ter propósito. Riqueza sem propósito é somente para prender o seu coração. E a Bíblia diz que Jesus, o conselho dele é que nós não devemos acumular, tesouros na terra. Então, Jesus, ou melhor, Deus vai dar a Abraão um tesouro, um filho.
fora a quantidade de bens que Abraão já tinha. Abraão era tão próspero, mas tão próspero, mas tão próspero, que ele teve que se separar de Ló, porque o campo já não conseguia alimentar o gado de ambos. Abraão era um homem próspero, e Abraão agora também tinha aquilo que queria, que era o seu filho. Abraão agora tinha um outro tesouro, e a Bíblia diz que Abraão foi colocado à prova. Então Deus pede Isaque a Abraão para que Abraão pudesse revelar o seu coração. Tem coisas, irmãos, que Deus te dá para provar o teu coração. E tem coisas que Deus te pede para provar o teu coração. Abraão agora tinha um motivo, um tesouro que ele tanto queria, e ele agora está com o coração no filho, com o coração em Deus. E Deus pede então: Abraão, eu quero o seu filho, eu quero que você suba ao monte, que você pegue o seu filho, leve consigo, você suba ao monte, você passe a navalha na horta dele, corta ele, derrama todo o sangue dele em cima do altar, depois você vai esquartejar ele para mim, tirar cada parte do corpo dele, colocar no altar e pôr fogo para mim, porque era assim que eram feitos os holocaustos. E Deus pediu que ele ofertasse Isaque em holocausto. Então era para fazer isso. Quando Abraão amarrou o filho, levantou o cutelo e ele ia sim imolar o seu filho, ia sim matar o seu filho, Deus disse: Abraão, não faças mal à criança, porque agora você expressou, você mostrou, você provou aonde é que está o seu coração. Deus, Ele sabe onde é que está o nosso coração, mas nós precisamos saber onde é que está o nosso coração. Porque às vezes Deus vai nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando, e vamos colocando o nosso coração nas coisas sem perceber. Quando pensamos que não, tiramos todo o tempo do mundo para os filhos, todo o tempo do mundo para o serviço, para os nossos bens, para os nossos lazer, e às vezes esquecemos de tirar o tempo para o Senhor. É incrível como Deus trabalha, como Ele demora para entregar o filho para Abraão, e depois que entrega, Ele pede de volta. Queridos, entenda uma coisa: Deus, tudo o que Deus faz é proposital. Talvez está acontecendo algumas coisas na sua vida hoje, e você fica assim: não estou entendendo nada. É proposital, tem coisa que Deus permite com propósito na nossa vida. E Abraão faz propositalmente isso, Deus faz com Abraão de forma proposital. Então, os dois grandes mandamentos da palavra se referem ao nosso coração. A Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o teu próximo. Os dois mandamentos que Cristo resumiu toda a lei em dois mandamentos têm a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Primeiro, ele fala do amor que nós precisamos exercer por Deus, do amor que precisamos ter pelo Senhor, e segundo, do amor que nós precisamos ter pelo nosso próximo. A questão não é dizer que nós amamos, a questão é você provar esse amor. Queridos, expresse o amor que você tem pelas pessoas e por Deus. Expresse, isso é maravilhoso, mas mais maravilhoso é você provar que você ama o Senhor. Você vem à igreja, você diz: eu amo o Senhor. Essas perguntas retóricas que fazemos durante um culto: quem ama Deus? Amém. Mas ao sair daquela porta, como é a sua vida? Ao deixarmos o ambiente do culto, como é a nossa vida no ambiente familiar? Como você trata a sua esposa, marido? Como você, filho, obedece os seus pais em casa? Como você lidar no compromisso com as coisas de Deus? Falar que ama, falar que o seu coração está no Senhor, abrir a boca e dizer: Deus, meu coração é teu, é até fácil. Agora, quando
colocados à prova diariamente, é que nós mostramos. Essa jovem, quando é perguntada a respeito de Deus, ela fica assim, caçando na cabeça o que significa Deus na vida dela. Mas quando é perguntada a respeito de algo desse tempo, desse momento que prende o coração das pessoas, ela abre um sorriso do tamanho do mundo e diz: é a minha vida. Por quê? Porque o coração dela está naquilo. E o que é que tem prendido o seu coração? Onde é que está o seu coração? Jesus disse que aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. A questão não é dizer que amamos, a questão é provar que amamos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não apenas disse que amou, a palavra diz que Ele provou o seu amor para conosco. A palavra veio dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele provou o seu amor. O coração de Deus, sabe, há um amor especial por cada um de nós aqui, por mim e por você. Mas isso não ficou apenas em palavras, expressões. Ele literalmente provou, dando o seu único filho para morrer. E a Bíblia vai dizer então que não basta Deus apenas falar que amava. Se Deus ficasse no céu falando: eu amo vocês, sabe, eu estou aqui torcendo por vocês para dar certo para vocês aí embaixo, mas eu não posso me meter na vida de vocês, não. A palavra diz que Ele se fez carne, Ele desceu da sua glória, Ele habitou entre nós para provar esse amor que habita no coração dEle por cada um de nós. Não bastava Deus falar que amava a mim e a você, como não basta você falar que ama a Deus e viver uma vida que não expressa esse amor por Deus. Queridos, é impossível alguém amar alguma coisa e ele não expressar isso. É impossível. Aquilo que você ama, você expressa. De alguma maneira você expressa. Seja com palavras, seja com atitudes, você vai expressar, porque aquilo está dentro de você. Então o nosso desafio é amar a Deus mais do que amamos nossos filhos. É amar a Deus mais do que amamos os bens que temos. Esse é o nosso desafio. E não vem para cá com essa desculpinha de dizer: pastor, mas esse negócio é muito difícil. Irmãos, eu sei que talvez você nunca vai ser colocado à prova, talvez nisso, não sei, de alguém pôr uma arma no seu filho e falar: ou você nega Cristo ou mata seu filho, ou você perde tudo que tem, algo do tipo. Talvez nunca aconteça com você isso. Mas existem pequenas coisas do nosso dia a dia que nós expressamos onde é que está o nosso coração. Portanto, por isso que nós precisamos compreender que toda oferta de sacrifício, na sua essência, ela não tem a ver com dinheiro, com valor monetário, mas ela tem a ver com o seu coração. Toda pessoa que a palavra fugiu aqui, né? Me ajuda aí. Avarento. Toda pessoa que é avarento, ou seja, que ama o dinheiro, ele não consegue sacrificar nada por amor ao Senhor. Nos sacrificamos, queridos, sempre por aquilo que amamos. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção para dizer uma coisa para você. Nós sempre vamos nos sacrificar por aquilo que amamos. Nós sempre vamos nos sacrificar por aquilo que amamos. E aí é onde você vê, por exemplo, hoje, o que nós temos feito por Deus e para Deus? Escute e preste atenção. O que nós temos feito de sacrifício por Deus e para Deus? Às vezes o simples fato de um jejum, que é um sacrifício, como diz a palavra, vivo, santo e agradável a Deus. Não, mas tem que jejuar de novo. O pastor está pensando de jejum de novo na igreja. O simples fato de você se sacrificar para estar
em um momento de oração é um sacrifício para algumas pessoas, e isso não é feito da parte de muitas pessoas que falam amar a Deus. Mas entenda uma coisa: o que nós temos feito para Deus? Alguns dizem que amam a Deus, e ao mesmo tempo falam assim: não vou para a igreja hoje não, porque eu estou cansado. Você está na sua casa, trabalhou, quantos trabalham aqui? Todo mundo trabalha, né? Trabalhar cansa, né? Cansa a cabeça, cansa. Eu estou cansado esses dias, não vou mentir para vocês. Cansa. E às vezes a gente, por estar cansado, por estar ali, mas nós falamos: não vou ficar em casa hoje porque eu não quero sacrificar. Se o teu filho adoece, 3 da manhã ele dá uma febre, tu vai ficar lá: não vou para o hospital hoje não, estou aqui, sabe, deixa esse menino aí com febre. Assim que você age? Isso expressa o sacrifício que você faz por algo, expressa o amor e aonde está o seu coração. Se nós agimos assim, por exemplo, algumas pessoas estão dizendo cansadas assim para vir para um culto, por exemplo. Mas se alguém chega e fala: fulano, você quer trabalhar para você ganhar mais? Você vai ter que dobrar. Então vamos lá. Sacrificar, né? Tem que trabalhar à noite. Tem que trabalhar domingo. Tem que matar culto. Seus compromissos com Deus que você fez no altar. Sim, mas eu vou ganhar mais. Então, o que importa é isso. E aí, onde é que você está mostrando que está o seu coração? Porque o seu sacrifício é o que mostra aonde está o seu coração. Nós sempre vamos sacrificar por aquilo que nós amamos. E aí, às vezes, nós sempre achamos que Deus pode ficar para depois, que ler a palavra pode ficar para depois, que orar pode ficar para depois, que jejuar pode ficar para depois, mas desde que nós estejamos o tempo todo sacrificando por alguma coisa que vai nos melhorar a nossa vida, que vai melhorar a vida de um filho da gente, e nós estamos mostrando que o nosso tesouro talvez não é o Senhor. Você pode dizer misericórdia? Portanto, meu querido, os teus sacrifícios, eles revelam onde é que está o seu coração. Pelo que você tem se sacrificado? Pelo que você tem se sacrificado? E eu faço uma pergunta para você, para nós partirmos aqui para a nossa conclusão. Por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Porque o coração de Judas não estava em Jesus. Ele estava no meio dos discípulos. Ele fazia parte ali do povo que estava ali com o coração em Jesus, mas o dele não estava em Jesus. E no momento que foi oferecido a ele, olha só o que foi oferecido a ele. O quê? Dinheiro. No momento que foi oferecido a ele dinheiro, ele não pensou 2 vezes e ele vendeu o seu mestre. Por quê? Porque cada um, vai estar com o seu coração aonde está o seu tesouro. E o tesouro de Judas não era Jesus, por mais que parecesse, por mais que andasse no meio dos discípulos, o tesouro de Judas não era Jesus. Jesus está dizendo aqui para nós entendermos que quanto mais tesouro você acumula na terra, mais concorrência Jesus terá no seu coração. Mais amor você vai ter que ter firmeza desse amor dentro do seu coração. Quanto mais próspero e quanto mais abençoado familiarmente e financeiramente você for, mais você terá que ser firme para não te deixar essas coisas tirar o seu coração do Senhor. Porque você vê essas coisinhas pequenininhas crescendo bonitinha e você ama tanto essas criancinhas que Deus dá para a gente, Se sacrifica, faz tudo por elas. E o que você tem feito pelo Senhor? Porque a palavra vai dizer que nós não podemos amar nada mais do que amamos o Senhor. Nada. E essa palavra é para cada um de nós.
Isso aqui não é para os discípulos, não é para aqueles que, não, essa palavra é para cada crente, cada pessoa que entendeu a palavra. Nós precisamos exercer esse amor pelo Senhor, e isso é exercido na prática, vivida diariamente, desses pequenos detalhes que nós temos no nosso dia a dia. Então o que Cristo está dizendo para nós aqui é: o teu coração sempre estará naquilo que é importante para você. Se você diz que serve a Deus, meu irmão, mas Ele não tem o seu coração, você é apenas um religioso cumpridor de regras. Você pode estar na igreja com frequência, você pode estar fazendo alguma coisa na igreja. Se o Deus não tem o seu coração, você é apenas um religioso cumpridor de regras, e você não vai para o céu. Porque se Deus não tem primeiro o seu coração, o que a palavra de Deus diz? Para ser necessário alguém ser salvo, se alguém confessar com a boca, diz em Romanos 10, aquele que confessar com a boca e crer com o coração. Se você confessa com a boca, mas seu coração não está naquelas palavras que você está falando, isso não tem valor. A salvação, ela é mediante a confissão com a boca, mas também crermos com o coração. Nós precisamos não ser apenas religiosos, cumpridores de regras, mas pessoas que expressam na nossa vida diária esse amor que nós temos pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2 vai dizer a respeito da igreja de Éfeso, que o texto é: conheço as tuas obras, o teu serviço, tua perseverança, vocês não podem suportar os maus, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amor fala do quê? Do coração. Olha só a igreja de Éfeso, irmãos. Olha a ficha dessa igreja. Eu conheço, quem está falando aqui é Jesus. Eu conheço o serviço de vocês. Vocês trabalham muito pelo reino de Deus. Ele vai dizer mais: vocês são perseverantes, vocês não suportam a maldade, e vocês têm suportado prova por causa do meu nome, e não têm esmorecido, mas só tem uma coisa que vocês não têm mais: o coração de vocês não está mais no que vocês fazem. Vocês são um bando de religiosos. Olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de apaixonado por Jesus ainda. Queridos, amor fala de coração. Só faltava o principal aqui nessa igreja. O coração estava em outras coisas, não estava mais no Senhor. Como gosta de dizer aqui, irmão Cid, nas suas mensagens, a palavra diz que o rei Amazia fez tudo o que era reto diante do Senhor, mas não fez com o coração. Isso foi suficiente para isso não agradar ao Senhor. Então há uma pequena diferença entre servir a Deus e servir ao mundo. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai olhar primeiro para o seu coração. A propósito, Ele está olhando para o seu coração aqui agora nessa noite. Quando Samuel vai ungir Davi, estou encerrando, Samuel chega e começa a olhar aqueles irmãos de Davi, tudo grandão, bonitão, homem de guerra, sabe? Só de olhar para aqueles caras, falar: esse cara é guerreiro. Samuel falou assim: deve ser isso aqui. A primeira coisa que Deus falou para Samuel foi: Samuel, não atentes para a aparência. Porque eu, o Senhor, não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deus está olhando para o meu e para o teu coração. Deus conhece as intenções do seu coração. Você pode estar fazendo certo pela motivação errada, e fazer o certo pela motivação errada também é errado, se torna errado. Deus está olhando para o meu e para o teu coração. Portanto, não basta falar, não basta fazer, é preciso fazermos de todo o nosso coração. E como foi lido aqui o texto, na abertura do culto, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Queridos, antes de qualquer coisa, Deus quer o seu coração. Antes de qualquer coisa que Deus almeja de você, Ele quer o seu coração. Então, por isso que a palavra do sábio é que nós devemos guardar o nosso coração sobre tudo aquilo que guardamos com cuidado, com zelo. Devemos guardar primeiro o nosso coração, por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, diz o texto aqui. Nós temos um cofre para guardar tudo aquilo que é importante. Mas como que nós temos cuidado do nosso coração? Como que nós temos guardado o nosso coração? Sabe, o maior erro de Sansão foi abrir o seu coração para quem não devia. O maior erro de Judas foi deixar o diabo entrar e tomar o seu coração. O maior erro de Ananias e Safira foi deixar o diabo encher o coração deles. E aqui eu quero perguntar para você nessa noite: onde está o teu coração? Há uma promessa, eu quero terminar aqui. Há uma promessa que diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou, Adassa. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparados para aqueles que estão na igreja. O texto não termina assim. O texto termina: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no seu coração, você nunca pensou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é para quem ama Deus. O céu é para quem está com o coração lá. O céu é para quem já entendeu que o tesouro é lá que está. Queridos, eu tenho um tesouro no céu. E o nome dele é Jesus Cristo. Se você quer ir para o céu por outro motivo, me fala, porque eu quero lhe explicar direito as coisas. Ah, pastor, a palavra diz que vai ter um galardão, vai ter uma coroa. Meu irmão, estou preocupado com coroa, quando tem Jesus no céu. Estou preocupado com galardão, isso é uma consequência mínima entre aquilo que vamos ter lá, que é o próprio Senhor, sendo Deus a nossa vida. Fique de pé. A promessa diz a respeito àqueles que amam o Senhor. Portanto, o texto de Jesus é: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu quero convidar você. Quero convidar você hoje a fazer um ato de entregar o seu coração de presente para Jesus. Pastor, eu sou crente há 50 anos. Você pode ser crente há 50 anos e o seu coração não ser de Jesus. Sabe, feche seus olhos aí em nome de Jesus, um instantinho. Pense realmente onde está o teu tesouro. O que você tem feito? Quais são os seus sacrifícios? Pelo que você tem se sacrificado diariamente? Pelo que você tem dado as suas forças? Pelo que você tem lutado veementemente? Olhe para dentro de você, olhe para o seu coração nessa noite. Jesus disse que nossas palavras podem ser vazias, se não acompanhar com elas o nosso coração. Aleluia. Nós queremos nessa noite, Jesus, entregar a Ti o nosso coração. Eu sei que tem pessoas aqui que são prósperas financeiramente, tem famílias, filhos, esposa, esposo,
pessoas que amam, mas eu quero declarar que essa seja uma igreja que consiga viver o primeiro mandamento. Que nós consigamos viver o primeiro mandamento, Senhor, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Se eu tenho me sacrificado pelos meus filhos, para dar o melhor para os meus filhos, para dar presentes para os meus filhos, para honrar os meus filhos, para honrar a minha esposa, que eu possa fazer isso muito mais veementemente pelo Senhor. Se eu tenho tirado tempo para estar com os meus filhos, que eu tiro muito mais tempo para estar com o Senhor. Se eu me sacrifico pelos meus bens para ter dinheiro, que eu me sacrifique muito mais para ter um tesouro no céu. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso coração nessa noite. Queremos entregar a Ti o nosso coração. Queremos que aquilo que fizermos seja com a intenção, Deus. As nossas palavras são importantes para o Senhor, mas a nossa atitude, a intenção delas, a intenção pela qual nós fazemos e falamos é mais importante ainda. Se você foi tocado por essa palavra, e se você quer agora expressar para Deus o seu amor, diga para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor. Mas que isso nasça no seu coração. Espírito Santo, Tu é aquele que nos ensina a amar verdadeiramente o Senhor. Por vezes, estamos na igreja, no templo, mas o nosso coração ficou lá em casa, ficou lá fora, ficou lá em outras coisas. Nós queremos trazer o nosso coração essa noite e Te ofertar, Deus, para que esse ano seja um ano maravilhoso na nossa vida, para que esse ano seja um ano próspero verdadeiramente na nossa vida, para que a nossa casa, a nossa família possa provar, Deus, verdadeiramente da bênção, da provisão do Senhor na nossa casa, da alegria que vem do alto, da bênção que vem do Senhor.